do filho pródigo, mas não vou ler toda a parábola, até porque eu sei que você conhece muito bem toda essa parábola contada por Jesus. Mas eu quero começar a leitura no versículo 1, versículo 2. E depois quero ler apenas alguns versículos. E você vai deixar sua Bíblia aberta para que possamos voltar ao texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, 1 e 2. Depois você vai pular para o versículo 11. Lucas 15, 1 e 2. Pule para o versículo 11. Eu vou ler alguns versículos, a gente para a leitura. E vamos, à medida que a mensagem se processa, nós vamos voltar ao texto. Para quem achou, diga amém. Lucas 15, gente. Vamos lá? Amém? Quem achou aí, amém? Quem achou, diga amém. Está quase. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu vou repetir. Aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Pule para o versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela cidade, àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Pule, por favor, querido, para o final da parábola. Ou seja, para os 3 últimos versículos. Versículo 30, 31 e 32. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou, obrigado, Luciano, os seus bens com meretrizes, tu mandaste a matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que por meio dessa palavra, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, possa receber mais de Deus, e que por meio dela, o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém? Eu quero falar sobre espelho da graça. Espelho da graça. Sabe, eu não tenho dúvidas alguma de que uma das coisas que o diabo mais quer fazer, tenta fazer, e muitas vezes ele consegue fazer, é levar o ser humano a não enxergar a graça de Deus. Por quê?
Porque ele sabe, se o ser humano enxergar a graça de Deus, conseguir enxergar a graça infinita de Deus, o favor imerecido dele, se o ser humano conseguir enxergar a graça bondosa, a graça operosa, a graça maravilhosa de Deus, é lógico que o ser humano vai se voltar para Deus e vai mergulhar no profundo de uma relação com Deus. Pois bem, e eu não preciso falar muito com você acerca dessa palavra, desse texto, dessa parábola, porque na verdade ela é de fato um espelho da graça. Esse texto que nós acabamos de ler, ele precisa ser visto a partir da conexão com os primeiros versículos. Se nós não lermos os primeiros versículos que nós lemos nessa noite, nós vamos entender a parábola? Vamos. Aliás, vamos entender, nós entendemos. Porque, por certo, você já ouviu muitas mensagens sobre a parábola do filho pródigo. Eu mesmo tive o privilégio, a honra de pregar sobre o filho pródigo, de pregar sobre o pai do pródigo, de pregar sobre o irmão do pai do pródigo, de pregar sobre a fazenda, a casa do pai do pródigo. Mas nós precisamos olhar para os primeiros versículos desse texto, porque o nascedouro dessa parábola, aliás, o nascedouro das três parábolas, se constrói a partir desses dois primeiros versículos. Como assim? Porque Jesus está aqui comendo com pecadores. O que Jesus está fazendo comendo com pecadores? Revelando a própria graça de Deus. O que ele está fazendo comendo com pecadores é sendo o amor de Deus em pessoa. E lá vai os fariseus, lá vai os religiosos da época criticar Jesus porque ele comia com pecadores. E eu não tenho dúvida, irmão, que o diabo influenciou os fariseus, os escribas, a criticar Jesus. E sabe uma coisa que me encanta em Jesus? Jesus não é de responder, não foi de responder às pessoas da forma que as pessoas queriam que ele respondesse. Ou Jesus ficava em silêncio. Aliás, eu sempre digo que o silêncio é a maior resposta dos sábios. Ou ele contava uma parábola, ou ele fazia um milagre para responder. Uma das três coisas. Ou ele ficava em silêncio, ou ele respondia por uma parábola, ou ele fazia um milagre para responder os questionamentos. Nesse dia Jesus estava tão cheio da graça, aliás, ele era a própria graça. Ele estava tão cheio da graça do Pai, que ele resolveu responder aos fariseus e os escribas, contando três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E quando olhamos para a parábola do filho pródigo, nós temos três personagens principais. Quais são eles? O pai, o filho mais moço e o filho mais velho. E quando olhamos para a figura do pai, o que nós vamos ver? Essa é a intenção de Jesus ao contar as parábolas. E aqui a última, do filho pródigo. Quando olhamos para a figura do pai, o que nós vemos? Nós vemos um espelho da graça. A graça na figura, na pessoa desse pai. E esse pai da parábola nada mais era, mais do que representava o Pai Celestial, o Pai Eterno, o Pai cheio de graça, o Pai que nos amou de forma tão graciosa, que diz lá, o texto em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que deu Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Alguém pode dizer amém por isso?
Glória a Deus. Sabe, a graça é como espelho, mas na verdade não é você quem vê a graça. Não é você quem vê a graça, é a graça quem te vê. Vou repetir. Não é você quem vê a graça, é a graça que te vê. Por que a graça que te vê? Porque é Deus quem te vê. E você não precisa se preocupar em querer ver a graça. Graça não precisa desejar ver, graça se desfruta. Você e eu, nós não precisamos pintar qual é a cor da graça. Não. Ela já é colorida nas suas mais lindas e preciosas cores que os nossos olhos não podem ver. Você e eu não precisamos ouvir os sons da graça. Por quê? Porque os sons da graça, os nossos ouvidos não conseguem ouvir os sons perfeitos da graça de Deus. Você não precisa sentir como é a graça, porque o seu coração não vai conseguir sentir como é de fato a graça. Paulo vai dizer que as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus, por sua graça, preparou para aqueles que o amam. E eu espero que nessa noite você possa desfrutar dessa graça que os teus olhos ainda não viram, que os teus ouvidos ainda não viram, que o seu coração ainda não sentiu, mas que está preparado desde agora e para sempre para você. Amém? Que espelho é esse da graça que o Pai revela? Esse espelho nos revela o quão terrível é viver afastado de Deus. Vou repetir. Quando olhamos para esse espelho chamado graça, nós vemos nele o quão terrível é viver afastado do Pai, afastado de Deus. Você pode olhar, observar do versículo 11 ao versículo 16, essa revelação da graça, esse espelho da graça. Ou seja, esse filho chega para o pai, ele pede parte da sua herança. E naqueles tempos era permitido isso. Era a lei de Moisés, lá de Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. O filho mais velho tinha direito de 2/3 da herança, se assim desejasse, se o pai também desejasse. E o restante era dividido entre os outros filhos. Então esse filho mais moço deseja parte da sua herança. E de posse do dinheiro, e com anseio na sua alma de conhecer o mundo, ele parte para uma terra distante. E Jesus vai dizer que em pouco tempo, o que vai acontecer? O encanto deu lugar à decepção, o dinheiro deu lugar à fome, o prazer deu lugar à humilhação, a realidade do colorido deu lugar a dias cinzentos. Aí você vai perguntar: mas pastor, graça revela decepção? Sim. Graça revela descontentamento? Sim. Graça revela esbanjamento de vida? Sim. Graça revela humilhação? Sim. Graça revela pecado que nos afasta de Deus? Sim. E muito mais. Mas por que quando olhamos para o espelho, e o espelho nos revela, por graça de Deus, tudo isso que aconteceu com o filho pródigo? Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar a você, quando você está afastado dele, o quão você está desfigurado, longe da imagem e semelhança dele.
Isso é forma de dizer a você: sai dessa, pega um caminho de volta. Não foi assim que eu te fiz. Esse não é você. Essa pessoa não é você. Sabe aquele dia que você olha no espelho e você enxerga uma pessoa que você não quer enxergar, mas de fato você está enxergando porque você era aquela pessoa naquele dia? É muito mais do que isso. Eu não sei se você já teve o desprazer de olhar no espelho quando você estava no fundo do poço. A aparência diz o que está acontecendo na vida de alguém assim. Aí você pode dizer: ah, isso aí representa o que está acontecendo em minha vida. Sim, mas pode representar também Deus dizendo a você: muda, conserta, sai dessa. Isso é graça, porque Deus não nos fez para vivermos afastados dele. Sabe, nós somos pródigos não somente quando nós afastamos da igreja, do rol de membro de uma igreja. Os pródigos não são apenas aqueles que estão afastados do rol de membro de uma igreja. Os pródigos não são aqueles que são longe e se dizem desigrejados. Não, não, não. Os pródigos são aqueles que optaram em viver uma vida promíscua, uma vida de pecado, que optaram por um prazer e não perceberam que se afastaram da presença de Deus. Isso é pródigo. Aí vem a graça e mostra para você o quão você está longe de Deus. Não queira, meu amado, minha amada, olhar para um espelho e enxergar quem Deus não fez. Deus fez você à imagem e semelhança dele. Deus fez você para que você seja santo como ele é santo. Deus fez você para você ser alguém com o amor dele. Deus fez você para servir. Deus fez você para ser filho. Deus fez você para ser uma criatura que expressa a glória dele. Deus te fez para a glória dele. E se nessa noite a graça está dizendo para você o quão está difícil você viver longe da presença dele, está na hora de correr, está na hora de mudar, está na hora de desejar ter uma vida diferente. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Não queira trocar a presença de Deus por nada desta vida. Nenhum prazer desta vida substitui o prazer de estar na presença de Deus. Vou repetir: nenhum prazer desta vida substitui o prazer de se estar na presença de Deus o Pai. Quantos estão na presença de Deus o Pai? Diga amém. Glória a Deus. Esse espelho nos revela o valor profundo do quebrantamento. Esse espelho, ele nos revela o valor profundo do quebrantamento. Versículo 17 a versículo 19. Como? Ou em que momento começa um quebrantamento na vida desse jovem? Está escrito. Ele conhece a humilhação, ele conhece a fome, ele conhece a desonra, ele chega ao fundo do poço. Aí, eu amo essa expressão, querido. Aliás, Deus ama muito essa expressão. Essa expressão, ela representa exatamente quebrantamento. Qual a expressão? A expressão que está no versículo 17: caindo em si. Caindo em si. É aqui que começa o profundo de um quebrantamento. Quebrantamento acontece quando nós estamos no fundo do poço. Quando a gente não aguenta mais, a gente cai em si. Caindo em si.
O coração começou a encontrar o caminho do retorno. E o que é cair em si? Cair em si é voltar para dentro de si mesmo e sentir a humilhação do pecado. Cair em si é rever valores. Cair em si é olhar para o céu e confessar que precisa do perdão do Criador e do Pai. Cair em si é desejar uma nova natureza. Cair em si é se humilhar e reconhecer que ainda que seja servo, ainda que seja filho, tem desejo de ser servo. Tudo isso está aqui, do versículo 17 ao versículo 19. Quando ele cai em si, diz o texto que a primeira coisa que ele fala é: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, e eu aqui morro de fome? Aí ele completa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Mas sabe o que me chama a atenção? O final do versículo 18: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém que conhecia valores espirituais. Alguém que sabia o que era confessar pecado. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém olhando para o céu e vendo Deus novamente. Porque quando nós, irmãos, olhamos para dentro de nós mesmos e sentindo a dor do pecado, a coisa que mais nós sentimos em seguida é olhar para o céu e desejar a presença do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6, Isaías vai dizer: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou homem de lábios impuros, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Você consegue entender, você consegue enxergar algo mais profundo do que isso? O quê? Alguém dizer: pequei. Alguém caindo em si. Eu não consigo enxergar algo mais profundo do que isso, porque isso é profundidade da graça. Quando nós quebrantamos os nossos corações, isso agrada a Deus. Vou repetir o que eu falei aqui algumas vezes. Tem 3 coisas que agradam a Deus. Pode relembrar comigo? As 3 coisas que mais agradam a Deus. Primeiro, uma adoração genuína e sincera, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Segundo, o que agrada a Deus? Uma fé inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, o que agrada a Deus? Um coração quebrantado, porque um coração quebrantado Deus não resiste. Sabe o que está acontecendo com esse jovem? Ele está tendo um coração quebrantado, ele está se quebrantando. Então quando ele se quebranta, o Pai se alegra. Quando você se quebranta, o Pai se alegra. Ou você acha que você é um santo, que você não peca, ou você acha que pecado é só viver com meretrizes, qual é o caso dele aqui? Pecado é só adulterar, pecado é só fornicar. Não. Pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus. E se entristecemos o coração de Deus, está na hora de alegrar o coração dele. E alegrar o coração dele significa dizer: eu quero um coração quebrantado. Eu quebranto o meu coração para agradar o Senhor. Esse espelho revela o valor profundo do quebrantamento. Você não pode ver, você não pode sentir, meu irmão, mas quando você se quebranta, você mergulha num profundo. Tão profundo você vai com Deus, tão profundo Deus vai com você. Amém? Esse espelho nos revela o poder do amor restaurador do Pai.
versículo 20 a versículo 24. Reparou que aqui no versículo 17, 18 e no versículo 19 é um discurso preparado, é uma palavra elaborada. Claro, um discurso preparado, uma palavra elaborada do fundo do coração, sincera, porque de fato seu coração estava quebrantado. Não era algo de boca para fora. Ele ensaiou, ele olhou para dentro dele, deve ter respirado, deve ter olhado para o caminho que ele veio, e deve ter planejado do mesmo jeito, ou melhor, da forma como eu vim, eu vou voltar diferente. E ele imaginou assim: quando eu vir o meu pai, a primeira coisa que eu vou dizer: pai, pequei contra o Senhor e perante o céu. Isso foi o que ele planejou. Mas olha comigo o versículo 20. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou. Versículo 21. E o filho disse: para aí. Reparou que o pai não fez questão de ouvir a palavra do filho em primeiro lugar, em primeiro momento? Sabe por quê? Porque nessa parábola o pai representa Deus, o pai representa o Deus Pai, e o Deus Pai está tão cheio de amor, que tudo que o pai quer do filho é dar um abraço, é lhe beijar, é tê-lo novamente perto, porque já sabe que se ele fez o caminho de volta, é porque ele quer de novo a intimidade com o pai. É claro e evidente que tudo o que o pai queria ver é confissão de pecado, é coração quebrantado. E isso acontece no versículo 20, no versículo 21. Ele declara: pai, eu pequei contra o céu. Ele confessa. Eu quero chamar a sua atenção para os outros versículos, porque a primeira coisa que o pai faz é abraçar, ou seja, é demonstrar amor pelo toque, pelo beijo. Olha como é o amor de Deus, gente. Olha como é o amor de Deus o Pai. Olha como é o espelho do amor de Deus o Pai. Ele abraça, ele toca, ele beija. Por quê? Porque o toque, o abraço, o beijo é restaurador. Vou repetir: o abraço, o beijo, o toque é restaurador. Aí o filho confessa, abre a boca e diz, e o pai continua sem falar nada para o filho. Versículo 22. O pai, porém, disse a quem? Ao filho que estava voltando? Não, aos trabalhadores, aos servos. Reparou que o filho pródigo não está ouvindo do pai nenhuma cobrança? Que o filho pródigo não está ouvindo do pai nenhum tipo de acusação? Por quê? Porque tudo que ele precisava era de restauração. Diga comigo: Deus. Diga forte: Deus, depois de restaurar. Diga de novo: Deus, depois de restaurar, Ele libera a sua bênção sobre nós. De novo: Deus, depois de restaurar, libera as suas bênçãos
sobre nós. É o que está escrito. Traz a melhor roupa. Ou roupa fala de honra. Traz o anel e coloca no dedo. Anel da graça ou anel da reconciliação. Esse era o anel, com 8 pedras de joias preciosas, que representa a graça. 8 é o número da graça. Traga o anel. Anel significa dizer reconciliado. Traga sandálias e bota nos pés. Sandálias significa dizer, não é escravo, é filho. Porque naquela época, os escravos andavam descalços, e os filhos andavam com sandálias de couro. Mata o bezerro cevado. Libere as músicas e a dança. Porque hoje é dia de festa. É Deus maravilhoso. É Deus maravilhoso, que depois de restaurar a nossa vida, nos deu a honra de ter as roupas da sua santidade. É Deus maravilhoso, que depois de nos restaurar, nos colocou o anel do dedo e nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus. É Deus maravilhoso, que colocou sandálias nos nossos pés. Não somos mais escravos do pecado, somos filhos dele, e por sermos filhos dele, nós temos as sandálias do Evangelho, para pregar esse Evangelho no mundo todo. É Deus maravilhoso, que todas as vezes que nos reunimos na presença dele, não é luto, é festa, é celebração, porque nós celebramos o Cordeiro que foi morto, nós celebramos a vida, nós celebramos Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Isso é espelho da graça. Repito, isso é espelho da graça. Você e eu, nós merecíamos restauração? Não. Nós merecíamos uma roupa de santidade, essa honra? Não. Nós merecíamos reconciliação? Não. Nós merecíamos sandálias do Evangelho dos pés? Não. Nós merecíamos uma festa no céu e na terra quando nós recebemos Cristo e quando nós celebramos a Ele todos os dias? Não. Mas mesmo sem merecer, a graça nos deu, porque Deus é o Deus da graça. Você não mereceu, eu também não, mas é graça. Por isso que o Pai não conversa, não fala, apenas dá. Porque o verbo preferido de Deus é dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo preferido de Deus é dar, porque Deus é amor. Segura agora. Esse espelho nos revela o quanto o pai ensina os filhos insensíveis. Esse espelho nos revela o quanto o pai ensina os filhos insensíveis. Vamos para o texto? Versículo 28. Aliás, versículo 26. Chamando dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. Reparou? O novilho cevado. Está bem definido aqui no artigo, né? O novilho cevado. Sabe por quê? Porque esse novilho estava preparado pelo pai há muito tempo. O pai sabia que o filho ia voltar. Ninguém tocava nesse novilho. Continua a leitura. Ele se indignou. Ele quem? O filho mais velho.
e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: pai, há tanto tempo, há tantos anos te sirvo, e sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. O que nós vemos aqui no filho mais velho? Ciúme, indignação, aborrecimento, inveja, autopiedade, autocomiseração, ira, inveja. E o pai? O que o pai está fazendo com esse filho mais velho? Está ensinando. Quando você lê um texto e de quebra você olhar para aquele texto e você vira um personagem num lado negativo, preste atenção, calma. Antes de você jogar pedra nessa personagem ou nesse personagem, calma. O filho mais velho precisava aprender. É claro que a parábola não diz se ele aprendeu ou não, mas o pai ensinou. Porque tem filho que não aprende, mas os pais ensinam. Tem filho que vai aprender, tem filho que não vai aprender. Tem filho que quer aprender, tem filho que não quer aprender. Mas o pai ensina. E o que o pai está ensinando a esse filho mais velho? Repare que o filho mais velho, ele vai dizer assim: esse teu filho. Quando ele diz esse teu filho, ele está dizendo, é filho teu, mas não é o meu irmão. Percebeu? Se ele usa o termo esse teu filho, se ele coloca o pronome para o pai, teu, ele está dizendo, não é meu, irmão meu não é. Sabe? A pior coisa na vida de um ser humano, sabe o que é? É o desprezo. O contrário do amor não é ira. O contrário do amor é o desprezo. Aí o pai vai ensinar o quê? Versículo 32. Olha que lição, gente. Esse teu irmão é teu irmão, sim. Sabe o que o pai está ensinando para esse filho? O que nós precisamos aprender todos os dias. O quê? Perdão. O valor do perdão. É isso que o pai está ensinando a esse filho insensível. Perdoar. Porque o perdão não se questiona. O perdão não se cobra. O perdão é simplesmente uma dívida cancelada e rasgada. Por que você acha que na oração do Pai Nosso tem um perdão? Sabe por quê? Porque Deus cancelou e rasgou a nossa dívida na cruz por meio de Cristo Jesus. É isso que o pai está ensinando para esse filho mais velho. Perdoe o seu irmão. E você? Perdoa seu irmão? Perdoa o seu pai? Perdoa a sua mãe? Perdoa aquela pessoa que te ofendeu? Perdoa aquela pessoa que você achou que tomou aquilo que era seu? Você tem aprendido isso? Porque isso é um espelho da graça. O espelho da graça está nos revelando hoje perdão. Perdoe. Vamos para o final. Repare comigo na última palavra dessa parábola. Vou te dar
5 segundos para você achar a última palavra das parábolas. Aí você vai dizer, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Você fechou a Bíblia? Então abra, eu vou te dar 3 segundos para você abrir a Bíblia de novo. Abre a Bíblia de novo. Aí eu vou contar até 5 e você vai achar a última palavra das parábolas. Vou contar até 5 e você vai dizer qual é a última palavra das parábolas. 1, 2, 3, 4, 5. Léo, eu acho que eles não estão lendo a Bíblia. O que você acha? Estão lendo não, né? De novo. Agora eu vou contar até 3, Léo. Vamos parar nós dois? Para aí. Vou contar até 3 e você vai dizer qual é a última palavra das parábolas. Isso não é enigma não, gente. Está escrito, pelo amor de Deus. Está escrito aí na sua Bíblia. 1, 2, 3. Melhorou, né, Léo? Achado. Dê a dica. Qual é a última palavra das parábolas? 1, 2, 3. Achado. Para Deus, o Pai Celestial, da parábola, o que vale para Ele é alguém que estava perdido e foi. De novo, agora acho que eles entenderam, não? Para o Deus Pai da parábola ou das parábolas, porque essa palavra achado está na primeira, na segunda e na terceira parábola. Para o Deus Pai, o Deus da graça, o que importa para Ele é pessoas que foram. Quem foi achado por Deus, levanta a mão aí, por favor. Quem foi achado por Deus, levanta a mão e glorifica Ele, por favor. Aleluia, nós estávamos perdidos, mas nós em Cristo Jesus, nós somos achados, encontrados. Esse é o espelho da nossa realidade em Cristo. Vou repetir, esse é o espelho da nossa realidade em Cristo. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas nós fomos, por meio da graça dele, achados. Eu quero terminar com uma indagação que eu olhei para o texto aqui e não achei resposta no próprio texto ou na própria parábola, ou nas parábolas. Que indagação? Como foi o momento de Jesus comer com os pecadores? Volta lá para o início do texto. Aproximando-se Jesus dos publicanos e pecadores para ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A minha indagação, queridos, foi, sabe qual? Sabe como é que a minha mente viajou? A minha mente viajou assim: como que era esse momento de Jesus comer com os pecadores? Como que era? Será que era um culto fúnebre? Será que um culto formal? Será que tinha formalidade?
Será que era simplesmente colocar a mão num prato de comida e comer? Será que era isso? E o Espírito Santo me mostrou, através de duas realidades, como era esse momento de Jesus comer com os pecadores. Não está assim de maneira explícita nas parábolas, mas está implícita. Voltando à minha indagação, Senhor, como é que era esse momento? Porque, irmão, quando eu estou colocando uma roupa no corpo para vir para a casa de Deus, sabe qual é a minha sensação? Sabe qual é o meu desejo? Eu vou estar no meio dos meus irmãos. Jesus vai estar lá. Não vai ser qualquer lugar, não vai ser qualquer coisa. Será um culto, Jesus vai estar lá. É banquete. E sabe o que eu descobri? Eu descobri uma coisa. Mas antes de revelar essa coisa que eu descobri, sabe como que eu descobri? Primeiro, pelo comportamento dos religiosos. Ou seja, pelos escribas e os fariseus. Eles eram hipócritas. Capa de religiosidade. E sabe como é o hipócrita? O religioso, ele só sabe acusar. Ele é formal. Ele acusa. Ele encontra defeito. Tudo está errado. O culto está errado. A música está errada. A palavra está errada. Tem alguma coisa errada. Porque na verdade errado é ele. Aí, olha comigo uma coisa comum nas três parábolas. Aqui está a resposta para a gente entender como é que era o momento de Jesus comer com pecadores. A resposta está nas três parábolas. O que há de comum nas três parábolas? Festa, alegria. O que o pastor fez quando ele achou a ovelha perdida? Ele se alegrou. O que a mulher fez quando ela achou a dracma perdida? Ela reuniu as suas amigas e deu uma festa. Ela se alegrou, ela celebrou. O que o pai fez quando o filho voltou para casa? Ele deu uma festa, ele se alegrou. Então como é que Jesus estava comendo com os pecadores? Num culto fúnebre, se alegrando, celebrando a vida. Você entendeu? Por isso que os fariseus e os escribas, olha aí, ele come com pecadores, ele faz festa com pecadores, mas é festa mesmo. Isso aqui é festa, porque éramos pecadores e agora somos filhos de Deus. E esse lugar só pode ter o quê? Festa, porque Jesus está aqui no nosso meio, aleluia. Para terminar, isso é graça. Isso é o espelho da graça. Eu só espero que você não esteja afastado da graça. Uma ovelha perdida num buraco, que não consegue berrar e dizer que está sentindo dor, ela está afastada do pastor. Alguém que perde algo de valor e não consegue resgatar, está triste. Mas quando acende a luz, ela encontra. Um pai, quando vê o seu filho embora de casa, ele espera, porque ele sabe que o filho tem valores, tem princípios, e ele sabe que ele vai voltar. Eu só espero nessa noite que você encontre o caminho da graça.
Eu só espero que você não fique afastado do caminho da graça. Eu só espero que nessa noite você olhe para esse espelho chamado graça e você enxergue você mesmo. Mas como que você vai enxergar você mesmo? De que forma que você vai enxergar você mesmo? Você vai enxergar alguém à imagem e semelhança do Deus Pai. Alguém restaurado, alguém transformado, alguém feliz, alguém alegre, porque o Pai da graça te amou a ponto de trazer você de volta para os braços dele. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu tenho 2 apelos a fazer nessa noite. Vou pedir para você ficar em pé. Abre os seus olhos só para você ficar em pé, para você não cair. Fique em pé. Depois que você ficar em pé, você fecha seus olhos mais uma vez. Eu tenho 2 apelos a fazer nessa noite. Primeiro apelo é para aqueles que ainda não olharam para esse espelho chamado graça até agora, mas a palavra de Deus está te mostrando nessa noite que você precisa voltar-se para Deus e entregar sua vida a Ele. Por favor, permaneça com seus olhos fechados. E se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite que você precisa entregar a sua vida a Jesus, para que a graça alcance você e te dê salvação, faça isso nessa noite. Mas eu quero fazer outro apelo a você que está aqui, talvez para você que está em casa, e para você que vai ouvir essa palavra depois. Está na hora de você cair em si. Está na hora de você correr para os braços do Pai. Está na hora de você voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. Tem uma festa preparada para você. Meu primeiro apelo é para você que não tem Jesus no seu coração. Efésios capítulo 2: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom imerecido de Deus. E essa graça é Jesus. Você vai desprezar essa graça? Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, meu amado e meu querido, vou pedir para você orar comigo. Não precisa ser em voz alta. Basta você orar e dizer comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me volto para o Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do teu amor, que preciso do teu perdão, que preciso da tua salvação. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu por mim, e por isso eu me entrego a Ti. Continue com seus olhos fechados. Eu só quero saber se tem alguém nessa noite aqui nesse lugar que está entregando a sua vida a Cristo. Tem alguém? Levante suas mãos. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Tem alguém que está entregando a sua vida a Cristo nessa noite? Ou todos aqui já são salvos? Se você já entregou a sua vida a Cristo, sinal que você é salvo. Todos aqui já são salvos? Amém? Amém. Meu segundo apelo: você que está afastado, você que é filho pródigo, você que está afastado da casa de Deus, da casa do Pai, e você que está afastado da devoção ao Pai, não lê mais a Bíblia, não ora, não jejua, não tem intimidade com Deus. Eu apelo para você agora, querido, que está afastado ou da casa ou da devoção com o Pai. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Quantos querem voltar nessa noite? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Quantos querem voltar? Levanta a mão. Pode abaixar. Deus abençoe.
Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos receber pelo Espírito Santo a graça, o abraço do Pai Celestial. Ele está aqui nessa noite. É hora de celebrar, é hora de adorar.